alegria ter você por aqui comigo. Hoje é um dia muito especial e meu coração está cheio de gratidão porque eu sei que o Senhor tem algo novo para fazer nas nossas vidas. E eu já quero convidar você a fazer parte do nosso canal. Já se inscreve nas nossas redes sociais para que você possa continuar recebendo os nossos conteúdos. E quando você compartilha, você está praticando o ato de generosidade. E fazendo assim, nós vamos alcançar milhares de famílias para que elas possam ter a experiência de terem os seus lares transformados. Hoje eu tenho algo muito especial preparado para você, mas antes eu quero fazer uma oração com você. Eu gostaria de estar aí do seu lado, mas tem alguém muito maior do que eu, muito mais influente do que eu, muito mais poderoso do que eu. E essa pessoa é Jesus. Então que você possa colocar a mão aí no seu coração. E eu tenho certeza que você vai sentir o toque do Espírito Santo tocando a sua alma no mais profundo. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, mas eu posso ter a certeza de que Deus ele é presente nas nossas vidas. E Ele se faz presente todos os dias. Para cada manhã existe uma misericórdia sendo renovada nas nossas vidas. E o amor do Senhor, Ele é eterno, dura para sempre. Amado Jesus, Senhor, eu quero te agradecer porque hoje é um dia muito especial. Que nesse exato momento, Espírito Santo, o Senhor possa estar alcançando cada vida que está assistindo, Pai, esse conteúdo, essa ministração. Que cada palavra, Senhor, ó Deus, venha a ser como uma semente, Pai, sendo plantada e cultivada em um jardim. Que venha a ser como flecha, Senhor, sobre cada coração. Que venha a ser como um tijolo, Senhor, ou Pai, até como uma madeira, Pai, para levantar um altar dentro dos seus lares. Senhor, ó Deus, que cada palavra, Senhor, venha a ser como palavra de esperança, Senhor, Pai, para aqueles que estão desanimados, Pai, para aqueles que já perderam a sua fé. Que venha, Senhor, ó Deus, acender o combustível para que eles possam continuar e permanecer nesse lugar de obediência. Senhor, ó Deus amado, eu sei que cada dia, Senhor, o Senhor tem algo novo, Pai, sobre as nossas vidas. E nós somos inteiramente dependentes de Ti, Senhor. Nós precisamos da Tua presença, Senhor. Não para pedir, Senhor, mas para desfrutar, para descansar, para Te conhecer. E que cada palavra, Senhor, que estará sendo ministrada, Senhor, que venham ser palavras proféticas, Senhor, sobre a vida de cada pessoa, Senhor. E que cada um, Senhor, ó Deus, que receber, Pai, de Ti, Pai, este pão, este alimento, venha ser saciado, Pai, porque eu sei que o Senhor é aquele que provê e que deleita sobre as nossas mesas, Senhor, o pão de cada dia, Pai. Esse pão que nos alimenta, que nos sacia, Pai. Esse pão que nos enche de contentamento, Senhor. E hoje, Senhor, com o coração cheio de gratidão, eu apresento cada mulher, cada homem, cada jovem, cada criança. Que essa palavra, Senhor, ela alcance os 4 cantos da terra. Eu declaro sobre a África, Senhor, sobre o Brasil, Pai. Pai, eu quero declarar sobre os imigrantes, Pai, que vivem aqui nos Estados Unidos, Senhor. Sobre a Europa, Senhor, que cada palavra possa alcançar cada continente, cada nação, cada país, cada cidade. Para que juntos, Senhor, o nome do Senhor venha a ser glorificado. Hoje é um dia muito especial. E eu orei muito ao Senhor antes de trazer algo inovador aqui para vocês. Esse mês é o mês do meu aniversário e eu vou estar celebrando 37 anos de idade. Mas não é apenas sobre um número ou sobre uma data, é sobre uma jornada que eu tenho vivido. E essa semana, exatamente esse mês, eu tenho refletido muito naquilo que o Senhor já tem derramado sobre a minha vida, sobre a graça que o Senhor tem me envolvido. E eu queria trazer aqui com vocês algo muito especial. Celebrar uma vida não é apenas celebrar um dia. Celebrar uma vida é celebrar uma vida construída, uma vida de rendição. E a nossa vida, ela não começa hoje.
A nossa vida, ela se iniciou há muitos anos atrás. Eu não sei quantos anos de idade, eu não sei quantos anos você tem, eu não sei qual é a sua idade. Eu também não sei qual é a sua história, mas eu sei que você tem uma história. Você tem um nome, você tem um legado. Alguém veio antes de você. E quando eu olho para os meus 37 anos de idade, eu sei que eu tenho uma carinha bem nova, né? Já sou mãe, tenho 3 filhos, vou fazer 17 anos de casado. Mas quando eu olho para minha história, eu olho com gratidão. E essa semana, sentada ali na mesa, juntamente com os meus filhos, a gente escreveu uma carta de gratidão ao Senhor. Larissa, por que é necessário escrever uma carta de gratidão? Para você lembrar de todos os feitos que o Senhor tem feito sobre a sua vida desde o dia do seu nascimento. E eu quero aqui ler com vocês Salmo 139. É um salmo onde a presença do Senhor nos envolve. É um salmo onde a presença do Senhor nos leva ainda mais para perto do coração do Pai. Sabe, quando eu leio, eu quero abrir a minha palavra aqui, a Bíblia. Quando eu leio esse salmo, é como se rios de águas vivas estão fluindo do meu interior. É como se trouxesse um refrigério para minha alma. E eu gostaria que você parasse, pensasse, meditasse. Eu não sei quando esse vídeo for chegar até você, se você vai estar no seu carro, na sua casa ou no trabalho. Mas eu queria que você tirasse um tempinho e meditasse nesse salmo. Senhor é aquele que sonda e nos conhece. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra chegue à língua, tu, Senhor, conheces interiormente o meu ser. Tu me cercas, Senhor, a presença do Senhor me cerca por detrás, por de frente e põe a tua mão sobre mim. Sobre a minha vida, sobre a minha jornada, sobre a sua vida. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. Essa é a graça do Senhor. E tão elevado que eu não posso atingir ou alcançar. Para onde poderei eu escapar do teu Espírito? Para onde poderei eu escapar da tua face? Para onde eu poderei fugir da sua presença? Se eu subir aos céus, lá estarás. E se eu fizer a minha cama numa sepultura, também lá estarás. Se eu subir com asas de voadora e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu diga que as trevas me cobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste, me formaste, me moldastes no ventre da minha mãe. E eu te louvo, porque fizeste de modo tão especial o meu ser. Tuas obras, as obras das mãos do Senhor são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes mesmo de eu existir. Como são preciosos tudo aquilo que o Senhor forma. Sabe, esse mês tem sido um mês de muita reflexão. E como eu tenho visto a mão do Senhor sobre a minha vida. E eu acredito que se você olhar para esse salmo, como eu acabei de ler, você vê que não tem para onde você correr, não tem como você se esconder.
a presença do Senhor, ela nos alcança. A presença do Senhor, ela nos traz para perto. A presença do Senhor, ela nos cerca. E eu analisando toda a minha trajetória de vida, amanhã eu celebro 37 anos de idade. E eu pude refletir. E a palavra que o Senhor tem marcado essas 37 estações é gratidão. A certeza que tudo que o Senhor faz, Ele faz de modo perfeito. Sabe, ainda mesmo que a gente não nasceu num contexto de perfeição, mas eu entendo que nós nascemos em um contexto de fé, amor, alegria. Talvez você não se lembre do seu primeiro fôlego de vida. Eu não me lembro do meu primeiro fôlego de vida. Talvez a gente não se lembre dos nossos primeiros passos, dos nossos choros de madrugada, das nossas primeiras palavras, mas lembramos das pessoas que estavam presentes na nossa vida, das pessoas que cuidaram de nós, que fizeram parte da nossa criação, do nosso caráter, das pessoas que nos acolheram, que nos deram suporte. E eu quero trazer a sua atenção porque quando eu olho para a minha história, e eu sei que a minha história foi marcada por alguns ciclos de desafios, houve algum tempo, né, de abandono, houve alguns momentos que foram marcados pelas dores. Mas quando você olha para uma árvore bela, linda, cheia de flores e frutos, você não olha para as cicatrizes daquela árvore, você olha para o seu fruto, você olha para as flores, você não olha para o contexto que aquela árvore ela teve que viver, talvez num momento de inverno. E eu queria trazer algumas lembranças como para você enaltecer um memorial do seu coração. Eu queria trazer algumas lembranças para você enaltecer e manifestar um memorial de gratidão. Porque às vezes a gente está vivendo um contexto que a gente esquece dos milagres, da jornada de milagres que a gente tem vivido com o Senhor. Eu tirei alguns momentos do meu dia para escrever uma carta para Deus. Eu comecei a voltar na minha história para agradecer. Agradecer por cada pessoa que fez parte. E eu queria convidar você para fazer essa jornada de volta. Mas não uma jornada de culpa, de acusação, quem não esteve, quem era para estar, mas uma jornada de gratidão. Porque se você está assistindo esse vídeo hoje, é porque você tem muito para agradecer. E quando eu olho para essa minha jornada de vida, eu falo, Deus, muito obrigado. Obrigada pelos meus vizinhos que fizeram parte da minha família, da minha história. Obrigado por aqueles que me receberam nos seus lares e me acolheram em momentos tão difíceis na minha vida. Sabe, eu estava trazendo à memória, eu lembro de uma professora, não sei o nome dela, eu acredito que eu fazia a 3ª série, ela me levou para casa dela uma vez e foi a primeira vez que eu assisti um filme cristão. E eu lembro exatamente, né, que era o príncipe Moisés e era o príncipe do Egito. E eu nunca tinha tido esse contato ainda com a palavra, mas eu lembro que aos 9 anos de idade, o Senhor me marcou a minha história com aquele filme, aonde Moisés foi escondido na casa de Faraó, né? Aonde eu pude resgatar no futuro alguns valores que eu aprendi com aquele contexto daquele filme. E eu lembro claramente ela orando por mim. E durante essa trajetória que eu tenho voltado para agradecer, eu tenho pedido ao Espírito Santo me lembra. Me faz lembrar dos momentos que o Senhor me protegeu, que o Senhor me guardou. Me faz lembrar dos momentos em que eu tive só, mas que a tua presença foi o meu escudo. Me faz lembrar dos momentos que eu tive fome, mas que o Senhor foi o meu alimento. Me faz lembrar dos momentos que eu chorei, mas que o Senhor enxugou as minhas lágrimas. Me faz lembrar dos momentos que estive enferma, mas o Senhor foi a minha cura. E é exatamente
esse dia de celebração que eu tenho voltado para trás e olhado com olhos de gratidão a minha história, sabe? E eu tenho certeza que você que está assistindo, você tem muito mais que agradecer. E se fosse para a gente escrever em um livro tudo aquilo que o Senhor fez na nossa vida, um livro não seria suficiente para contar a nossa história. Então eu quero que você traga aí, se você estiver na sua casa, quais são as memórias de lembranças que você tem hoje, quais são os tesouros que você tem guardado hoje, quais são as histórias que você tem ouvido pelos teus pais, quais são as orações que você tem pedido para o Espírito Santo e Ele tem te respondido. Sabe, quando eu olho para minha infância, por mais que eu vivi alguns momentos de necessidade, alguns momentos de dor, mas o Senhor respondeu às minhas orações. Eu lembro que aos meus 7 anos de idade, eu subia numa árvore, né, num pé de pitanga, e eu subi o mais alto que eu poderia subir. Aquele gesto era como se eu quisesse, né, estar tão perto de Jesus. E ali eu conversava com o Pai, e eu falava assim: Senhor, será que um dia o Senhor tem uma família para mim? Será que um dia eu vou ter um marido que me ama? Será que um dia eu vou ter filhos? Será que um dia eu vou ter uma casa? E esse ano, né, eu pude ter o prazer e o privilégio de voltar para Goiânia. Fui entregar o meu livro para o meu pai, As Chaves que Abrem o Coração de um Lar. Fui entregar esse livro para o meu pai pessoalmente, para mim era muito importante. E eu passei na minha casa ali, na cidade de Goiânia, no Rio Formoso. Eu pedi para minha tia, passa ali na minha casa, eu queria tanto ver como é que era, né? E assim, muita coisa mudou, e só que as lembranças ainda, elas fazem parte, né, das minhas memórias. E eu lembro exatamente esse dia que eu subi. E eu lembro que eu tinha 7 anos de idade, que as lágrimas desceram, e aquela oração, aonde ninguém ouviu, mas o céu registrou. E hoje, morando aqui nos Estados Unidos, há quase 20 anos, 17 anos de casada, completando 37 anos de idade, eu pude ter a certeza que os milagres acontecem quando você decide obedecer e permanecer. E que o Senhor, Ele realizou um dos maiores desejos da minha vida, que foi me tornar esposa de um grande homem, que é o meu marido, a qual eu amo, aquele que me apresentou Jesus de uma forma simples e não religiosa, aonde eu pude sentir o verdadeiro amor de Cristo por mim. E o Senhor permitiu que eu fosse mãe de 3 lindos filhos, aonde eles já são adolescentes, né? E como eu sou feliz, como eu tenho sido feliz nessa jornada, como eu tenho aprendido com o Senhor a permanecer nessa jornada. E quando eu olho para trás, eu vejo o quanto a gente pode agradecer. O quanto a gente precisa cultivar esse lugar de gratidão. O quanto a gente olhar para a nossa história, e eu quero olhar nos teus olhos aqui. Talvez você está vivendo por uma fase de luto. Talvez você está vivendo por uma fase, você está passando por uma fase de divórcio. Talvez você está vivendo numa área de depressão, ansiedade. Você está tendo uma crise de identidade. Deixa eu falar algo para você. Deus pega daquilo que é vazio, sem forma, escuro, e faz um jardim lindo e frutífero, cheio de cores, assim como Ele fez na minha vida. Quando eu olho para o meu passado com gratidão e consciência, eu vejo que o Senhor fez infinitamente mais. Ele me presenteou com aquilo que o dinheiro não pode comprar. Deus, Ele fez infinitamente. Quando eu olho para a minha história de vida, celebrando os meus 37 anos de vida, eu falo assim, uau! Ele acreditou em mim muito mais do que eu poderia acreditar em mim mesma. E às vezes é assim que o Senhor, Ele transborda na nossa vida. Sabe, Colossenses 3,15 diz que a paz de Cristo é o que domina o nosso coração.
E tudo o que fizerem, seja em palavra ou ação, faça pelo nome do Senhor Jesus. Sabe, tudo que nós precisamos hoje é voltar para esse lugar secreto. Tudo que nós precisamos hoje é voltar para o centro da vontade de Deus. Tudo que nós precisamos hoje é voltar para esse lugar de gratidão. Quando eu olho para a minha jornada de vida, eu vejo tudo que o Senhor fez na minha vida. Me deu o privilégio de ser mãe, não somente uma vez, mas 3 vezes. Larissa, mas a maternidade é um desafio, mas eu orei. E hoje eu vivo essa jornada com gratidão. Sabe quantas mulheres que a gente talvez cruza pelo caminho, a gente conhece, e o sonho delas é poder gerar, e elas ainda não têm vivido esse milagre. E você está nessa jornada e muitas vezes você reclama daquilo que o Senhor tem entregado nas suas mãos. Sabe quantas vezes que eu orei e pedi ao Senhor para ter uma geladeira cheia, farta na minha casa, e o Senhor concebeu o desejo do meu coração, mas muitas vezes nós nos encontramos, reclamamos porque a gente tem que fazer a comida, preparar a comida, lavar as vasilhas. Deixa eu te falar algo, minha irmã, meu irmão. Não despreze aquilo que um dia você orou a Deus e hoje você está recebendo na sua vida. Talvez é um trabalho, talvez o seu carro. Quantas vezes o Senhor nos abençoou com um carro? Semana passada, eu estava levando os meus 2 filhos para um retiro espiritual de jovens, onde eles passaram 3 dias de imersão. Eu saí da minha casa mais ou menos umas 5 vezes para levar, buscar. E os meus filhos falando assim: mãe, foi maravilhoso esse tempo, mãe, eu quero me batizar. E às vezes a gente reclama. Você tem um carro, você tem uma casa, você pode levar. Então quando eu olho para a minha história de vida, eu falo assim: Deus, muito obrigada, Senhor. Porque aos meus 37 anos o Senhor fez infinitamente mais. Pude conhecer lugares. Tive o privilégio com os meus 33 anos de idade poder visitar Israel. São tantas memórias vividas, são tantos lugares de milagres que eu tenho passado. Sabe, como eu sou grata a Deus por todos os testemunhos que Ele tem gerado na minha vida, na minha história, por todos os lugares de cura, de libertação. Sabe, eu lembro a primeira vez que eu compartilhei uma saudação. Como eu sou grato pelos meus irmãos que me deram oportunidades para ministrar a palavra, para trazer uma saudação. Hoje eu crio conteúdo aqui para vocês. A gente não pode se esquecer de quem um dia abriu a porta para nós. A gente não pode se esquecer de quem um dia preparou uma cama para que a gente pudesse repousar. A gente não pode esquecer de quem um dia preparou uma mesa para a gente se assentar. Os amigos que fizeram parte da nossa jornada. Sabe, as pessoas que nos acolheram na nossa caminhada, como nós precisamos celebrar esses momentos. Eu estava lembrando que o ano passado, eu celebrando o meu aniversário, eu tive as minhas amigas me acordando aqui com café da manhã. Isso são memórias de gratidão. Eu lembro que no meu aniversário anterior, eu prestei um culto ao Senhor na minha casa. E eu tive o meu marido lavando os meus pés e orando por mim. Talvez você está aqui me assistindo. E eu tenho certeza que se você olhar para a sua história, você vai encontrar um mural de gratidão. Quantas pessoas que são imigrantes, assim como eu sou, moram em um país aonde não é o meu país de origem. Mas quando eu olho para a minha história, eu falo: Deus, obrigada, Jesus. A minha mãe é brasileira, meu pai é belga e eu moro nos Estados Unidos.
a terra do dólar, não é? Que a maioria das pessoas considera que aqui é a terra do dinheiro, mas eu posso dizer que aqui é a terra dos sobreviventes, aonde eu vejo tantos imigrantes desbravando uma terra desconhecida para conquistar, para construir um legado para a sua geração. E quando eu olho pelo caminho que eu tenho vivido, percorrido, pela jornada que eu tenho construído, casei no altar. E eu lembrando todas essas memórias, meu Deus, o dia do meu casamento. Será que quando você está na sua casa, tendo aquelas adversidades com o marido, aquelas conversas difíceis, se a gente parar por um momento e lembrar do dia do nosso casamento, isso traz tanta gratidão. Eu lembro que no dia do meu casamento, o mutirão da igreja se ajuntou para fazer a comida do meu casamento. Como eu sou grata por essas pessoas. Como eu sou grata. Porque o Senhor tem enviado pessoas na minha vida para me abençoar. Eu lembro que o meu primeiro chá de bebê, as irmãs da igreja prepararam para mim, com tanto amor e carinho. Talvez se a gente parasse mais para agradecer, trazer a nossa memória que nos dá esperança, nós seríamos pessoas mais felizes, mais contentes, mais satisfeitas, mais alegres, mais dispostas, mais determinadas para estender a mão. Como eu tenho vivido milagres na minha vida. E eu olho assim, eu falo, Deus, muito obrigada, Jesus. Obrigada porque sem a tua mão nada disso aconteceria. Eu sou uma mulher improvável, escolhida, mas improvável, assim como você que está me assistindo também é. São tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa família, a minha vida. Com 37 anos de idade, eu pude escrever o meu primeiro livro, prefaciado por uma grande mulher de Deus, Camila Vieira. Aos meus 37 anos, 36, 35, 34, 33, eu conheci uma das pessoas que fizeram parte da minha história de vida. Sabe, as pessoas que me acompanham nas redes sociais, eu sempre estou lendo algo novo. E eu falo que um dos maiores autores que fizeram parte da minha jornada de vida, hoje posso chamá-lo de amigo. Isso é gratidão. Gratidão por todos os presentes que tenho recebido, por todos os lugares que eu tenho ministrado. Eu lembro que o ano passado eu tive o privilégio de conhecer um dos grandes preletores dos Estados Unidos, T.D. Jakes. E como eu sou grato. Quando eu olho para a minha jornada de vida, eu vejo que a dor, ela faz parte da nossa vida. A dor, ela vem para a nossa vida não para nos matar, mas para nos tirar da zona de conforto. Talvez você está aí na sua casa assistindo eu compartilhando o meu testemunho. E você está vivendo em momentos de dor. Mas eu posso te dizer algo. Não descarte a sua dor. Quando você vence uma dor, a ferida fechada gera autoridade sobre a sua vida. Talvez você está vivendo a dor de solidão. É exatamente esse lugar que te leva para o centro da vontade de Deus, assim como um dia eu venci a dor da solidão. Talvez você está vivendo a dor da rejeição. É exatamente essa dor que ela te leva para um lugar de aceitação e você entende que você é escolhido pelo Senhor Jesus para poder ser um portador da sua glória. Você tem noção o quão isso é importante? Ah, Larissa, mas eu não sou uma pessoa relevante. Seja alguém relevante na sua casa. Seja alguém relevante na sua cidade. Seja alguém relevante no seu trabalho. Sabe, a palavra do Senhor, ela nos ensina assim, Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem.
Quer ser alguém relevante? Seja alguém relevante praticando a bondade, pois ao seu tempo ceifaremos, se não nos desanimar. Sabe, um dos maiores sabotadores do nosso milagre se chama desânimo. Larissa, por que o desânimo vem? O desânimo vem com o acúmulo de várias coisas. O desânimo vem para nos tirar do lugar da presença. O desânimo vem para não praticarmos a bondade de Deus na nossa vida. O desânimo vem para roubar a nossa alegria. O desânimo vem para enfraquecer a nossa fé. O desânimo vem para paralisar o nosso chamado. O nosso chamado não é para que a gente seja visto. O nosso chamado é para que Ele nos veja e para que a gente possa permanecer no seu fiel caminho. Então eu quero aqui celebrar com você tudo aquilo que você tem vivido. Não desperdice mais nenhum dia tentando provar para as pessoas aquilo que você só pode entregar no altar. E esse lugar se chama secreto. Sabe quantas vezes eu me peguei me auto-sabotando, pensando que eu precisava de uma oportunidade. A maior oportunidade que você possa viver se chama vida. É o seu dia. Todos os dias você tem a oportunidade de manifestar Cristo aonde você está. Eu lembro que quando eu mudei para essa casa linda, maravilhosa, talvez eu nunca tenha contado para vocês, mas tive os meus 3 filhos, 2012, tive a minha filha Gabriele, que veio para selar o amor da minha vida. 2014 eu tive o meu filho Joseph. O nome dele significa aquele que acrescenta, aquele que soma. Como eu estava precisando de fé. E ele veio para acrescentar fé na minha vida e me levar ao lugar de oração. Eu não tinha uma vida, eu não tinha o hábito de orar. E a palavra do Senhor nos ensina, né? Orai sem cessar. Ou seja, a oração, ela é um caminho perpétuo. Ou seja, não tem interrupções. Você tem que ter uma vida de oração. De manhã, pela tarde, pela noite e continuamente. A gente não ora apenas quando a gente está vivendo fases difíceis, desafios ou perseguições ou calúnias. A gente ora sem cessar, continuamente. A oração, a intercessão, os louvores, a gratidão, a bondade que o Senhor derrama sobre a nossa vida, as súplicas, né? Os clamores, é orar sem cessar. E eu lembro que o Joseph vem na minha vida para me ensinar a voltar para o caminho de oração. E ele foi um presente de Deus. Em 2019 tive a minha 3ª filha. E eu falo que tudo que eu vivi com a minha 3ª filha, ela nasceu prematura, com 29 semanas. Passamos 60 dias na UTI, aonde a graça do Senhor foi extremamente abundante, aonde eu pude sentir o toque do Senhor nos meus dias mais vulneráveis. E eu me lembro que nesses 60 dias, né, que a gente viveu de dor, de incertezas, mas sempre confiando no Senhor. Eu lembro que em 2019, dia 25 de dezembro, a minha filha estava num hospital, numa UTI, e era Natal. Nós estávamos celebrando a memória de Cristo, né? Nós estávamos celebrando a vida de Cristo, né? Que é a esperança em nós. Cristo é a esperança em nós. Nós estávamos celebrando a bondade do Senhor nas nossas vidas, a misericórdia. E eu lembro que minha esposa me convidou para dar uma volta, um passeio. E são exatamente esses momentos que o Senhor vem testar a nossa fé. Ele vem testar se há bondade em nós, em nosso coração. E eu lembro que, mesmo não querendo, eu decidi passear. E foi assim que o Senhor nos deu essa casa linda, maravilhosa, onde eu moro hoje, onde eu sou eternamente grata. E eu lembro que ao sair da casa da minha mãe, a gente estava celebrando na casa da minha mãe, ao sair da casa da minha mãe,
Eu nunca tinha passado por esse caminho e ao descer uma rua, foi aonde eu passei por essa rua, onde eu moro hoje, nesse condomínio, e eu olhei, eu avistei e ali eu liberei uma palavra. Eu disse: Senhor, como eu gostaria de morar aqui. Naquele dia foi o meu presente de Natal. O céu, ele recebe as palavras que saem na nossa boca, como semente sendo semeada, com fé, crendo que aquilo está predestinado para aquilo que nós iríamos viver. E 2 anos depois, eu comprei a casa que eu declarei. Larissa, você esperava? Não, eu não esperava. Eu morava numa casa muito boa em outra cidade. Mas eu estava continuamente em oração pedindo ao Senhor: Senhor, prepara-me um lugar onde eu posso contemplar a Tua presença, onde eu não me distraia com as coisas desse mundo. Me tira desses lugares onde a Tua presença não está. Porque a gente se distrai muito, eu me distraio muito, muito fácil. E eu lembro exatamente quando eu entrei na minha casa, é a sala que eu estou hoje. E eu disse assim: uau, aqui será uma sala profética. E é exatamente cada palavra que a gente tem gravado no nosso podcast tem sido lançada dessa sala profética como uma semente de destino para várias famílias. E o que eu quero dizer para você hoje: cada palavra que sai deste livro é uma palavra profética sendo lançada sobre o teu coração. E um dia essa palavra vai se tornar frutos e frutificará. E os teus celeiros transbordarão de frutos que você terá que compartilhar para tantas pessoas. Sabe, o Senhor está levantando homens e mulheres que têm sementes, que são semeadores, sementes do reino de Deus. Você tem noção que hoje eu estou gravando na sala da minha casa palavras de destino, palavras que são sementes para o teu coração? Porque a primeira palavra que eu liberei sobre essa casa, que a minha casa seria uma casa de oração, que a minha família seria uma família sacerdotal, que os meus filhos serão flechas que alcançarão nações, que o meu casamento será um casamento segundo a vontade do Senhor, que eu serei uma mulher com o coração do Senhor. Talvez é essa palavra que você precisa receber hoje e precisa praticar na sua jornada de vida. E quando eu olho para a minha trajetória de vida, eu falo assim: uau, não há nenhum canto da minha casa que eu não glorifique o nome do Senhor. Por mais que eu passe o dia, porque a gente é mãe, esposa, profissional. Então a gente lida assim com as coisas domésticas do lar. Eu sou exatamente semelhante como você. Tenho que lavar, tenho que passar, organizo roupa. Lavei foi mais de 10 sapatos do meu marido. E eu falei: Senhor, obrigada, Jesus. 10 par de sapato, eu estou entendendo que nós não precisamos mais de sapato. E eu agradeci, eu falei assim, no final do dia eu falei assim: uau, eu posso contemplar o pôr do sol da sacada da minha casa. Obrigada, Jesus, eu posso contemplar aquilo que o Senhor criou, que é ver a beleza da criação, que são as árvores, que são as flores. No fundo da minha casa tem um lago tão lindo que eu posso contemplar. Meu Deus, obrigada, Jesus. Sabe, eu quero trazer para a sua consciência hoje como nós precisamos agradecer. Você não precisa de uma sirene de ambulância para você agradecer pela saúde que você tem. A saúde que você tem foi Deus que te deu. O alimento que você tem foi Deus que te deu.
A família que você tem foi Deus que te deu. O trabalho que você tem foi o Senhor que te deu. Os filhos que você tem, seja mais paciente. Foi o Senhor que te deu. Abrace-os mais. Sabe, no final da vida, nós não vamos levar coisas, nós vamos levar pessoas. E essa semana, lembrando de tantas coisas que o Senhor fez, eu me lembro que esses 60 dias no hospital, a gente paga seguro de saúde, né? Seguro de saúde não é barato nos Estados Unidos, em nenhum lugar. E eu lembro que eu fiquei com uma conta de $700 mil. E na época, eu cancelei o meu seguro porque eu pagava assim um valor muito alto. E eu falei assim, ninguém fica doente aqui nessa casa, então eu vou pagar o meu parto. Meu parto aí vai ser mais ou menos uns $10 mil. Então eu consigo pagar o meu parto. Em vez de pagar o seguro, eu pago o parto. Porque o seguro, ele só ia cobrir ou pré-natal ou parto. Ele não cobria os dois, porque só cobria se nascesse no mesmo ano. Tem esses protocolos. E eu falei, ninguém fica doente, então eu mesmo vou pagar meu parto, tá tudo bem. Mas eu não sabia que a minha filha iria passar 60 dias numa UTI. E o valor da UTI, só da UTI, era $16 mil. E eu lembro que, como Deus foi maravilhoso. E às vezes as pessoas me perguntam assim, Larissa, por que existe um brilho tão grande em você? É o brilho da gratidão. Eu não teria $700 mil para poder pagar a conta do hospital. Eu paguei o meu parto, que foi quase $40 mil. A prestação, demorei uns 2 anos aí para poder pagar. Mas eu não tinha $700 mil. E eu lembro que eu falei, nossa Deus, agora que eu comprei minha casa, agora que as coisas estão melhorando, Jesus, eu vou entrar numa dívida. Mas o amor do Senhor é tão grande, é inexplicável, que eu lembro exatamente de uma ligação aonde a diretora, né, das finanças da contabilidade do hospital disse assim, Larissa, Diana Larissa Bezerra, que esse é o meu nome completo, ela disse assim, eu estou ligando para dizer que alguém pagou a conta do hospital para você. Sabe, o Senhor, Ele está em todos os lugares. Nas pequenas coisas, nas coisas mais extraordinárias, nas coisas mais simples, nas coisas mais comuns do nosso dia a dia. Essa semana eu fui levar minha filha para brincar num parquinho. E a moça atendente, daqueles lugares de pula-pula, né? A moça atendente, ela virou assim para mim, eu não vou te cobrar hoje. E eu falei, não, mas eu posso pagar. Não, mas eu sinto no meu coração que eu não vou te cobrar. Eu tinha o dinheiro para pagar. Mas ela decidiu não me cobrar. Quantas vezes o Senhor se manifesta nas coisas mais comuns do dia a dia. E ali a minha filha pôde brincar em todos os brinquedos por 3 horas. E eu falei assim, nossa, muito obrigada. Como você foi usada. Sabe, eu quero que você manifesta todos os dias a gratidão. Se você está vivo, agradeça. Se você tem o dinheiro para pagar o seu aluguel, a parcela da sua casa, ou se você já tem a sua casa compra, se é a casa dos seus sonhos, se você ainda está construindo para ter a casa dos seus sonhos, agradeça. Se você tem saúde para trabalhar, para cuidar dos seus filhos, para ficar em casa, para empreender, agradeça. Nós não podemos nos acostumar com as coisas comuns do dia a dia. Quando você entrar num restaurante e você poder pagar aquela conta, agradeça a Deus. Eu não sei vocês, mas eu falo que eu vivo uma jornada de milagre todos os dias. Nas coisas mais simples do dia a dia. Quando eu tô limpando a minha casa, eu falo, meu Deus, casa linda, maravilhosa, o Senhor me deu, como eu sou grata.
como eu sou grata pela saúde. Talvez vocês não sabem, mas há 3 anos atrás eu engordei, cheguei quase 100 quilos. Depois da minha última gestação, eu tive pré-eclâmpsia e eu não conseguia abaixar. E eu, de fato, fiz uma cirurgia bariátrica, uma sleeve. E como eu sou grata hoje. Hoje eu tenho mais disposição, tenho mais vida, mais determinada, mais saúde. Larissa, você sente alguma coisa? A gente escuta, né? E tem algumas pessoas que ficam com alguma sequela, tiram a vesícula, enfim, né? Tem problema no fígado, tem problema no pâncreas. Eu não tenho nada. Eu somente agradeço. E eu lembro que depois eu fiz a minha cirurgia, a bariátrica. Eu lembro que eu fui num evento de mulheres. E eu falei assim, Senhor, me deu aquele evento de presente. Deus usou a vida do meu marido para me levar para um retiro. Eu não querendo ir, porque eu tinha que cuidar da casa, dos filhos e tal. E meu esposo me presenteou com esse presente. Fui no Mulheres Experience da Camila Vieira. E ali eu conheci uma amiga maravilhosa. E eu me emocionei. Eu lembro que a gente se conectou, a gente se conheceu e tudo. E no final, e ela disse que trabalhava como coordenadora nessa empresa, mas como eu não moro no Brasil, então, tudo bem. E eu ali meio assim, com vergonha, né, de dizer, sou empreendedora do lar, sou CEO do lar. Invisto naquilo que o dinheiro pode comprar. E eu sei que no final, ela me deu um presente. Meu Deus, como eu agradeço. Larissa, o que ela te deu? E eu quero agradecer a vida dela. O nome dela é Poliana Contígio, junto com seu esposo, Dr. Leandro Contígio. Eles me abençoaram, me dando uma cirurgia plástica. Como eu sou grata. Eu lembro exatamente que ela disse assim, amiga, eu quero honrar a sua vida. Ela tinha me conhecido uma única vez. E a minha vida eu vou te dar a sua cirurgia plástica de presente. E eu olho e eu vejo o quanto Deus usa pessoas para nos abençoar. E exatamente em 2023, eu fiz essa cirurgia como um presente que eu recebi na minha vida. E é lógico, né? Melhora a nossa autoestima, a nossa disposição. A gente tem uma certa alegria, porque a maternidade é uma benção, mas tudo que um dia sobe, cai. E como eles foram instrumentos na minha vida. Eu lembro que eu já tinha entrado em alguns centros cirúrgicos antes, e eu lembro que naquele dia, uma glória do Senhor invadiu o centro cirúrgico e o Dr. Leandro começou a orar pela minha vida. E como eu senti paz no meio desse processo. Então, assim, eu sou eternamente grata a Deus por tantas pessoas que passaram na minha vida, que marcaram a minha história, porque ninguém chega a nenhum lugar sozinho. Eu lembro uma vez que o Senhor falou assim, uma grande amiga, pastora, né, pastora do meu esposo, e ela falou assim, Larissa, eu queria muito que você viesse ministrar um chá. E era em Piracanjuba. Eu fui, comprei minha passagem, foi uma igreja simples que me recebeu com tanto amor e carinho. E eu tinha orado ao Senhor, Senhor, o Senhor me dá a autorização do céu para ir, Deus, eu te dou a autorização do céu. Fui, ministrei 3 dias. Ela me recebeu com tanto amor. E eu lembro que depois eu fui para Belo Horizonte. Eu fui recebida com tanto amor. E Deus usou um casal para me abençoar. Que, né, foi o meu dentista, agora esqueci, Dr. Lucas Michelin, foi que abençoou os meus dentes. Então, quando eu olho para minha jornada de vida, foram tantas bênçãos. Simples, comuns, extraordinárias.
Foram tantos milagres que eu vivi, né? Em 2024, eu celebrei meu aniversário de 34 anos ali, juntamente com toda a minha família, os meus irmãos. Foi um momento assim extraordinário que a gente viveu juntos. Então, quando eu olho para a minha jornada de vida, eu só tenho gratidão para agradecer por todas as pessoas que foram escudo na minha vida, por todas as pessoas que foram minhas intercessoras. Eu tive amigas que oraram por mim, acreditaram nesse chamado, nesse ministério, pela vida dos meus filhos, pela vida dos meus pais. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque se nós não praticarmos a gratidão, nós não viveremos milagres. E a gratidão é a porta para que você possa ter acesso ao milagre. Se eu não for fiel com as pequenas coisas, como serei fiel com as grandes coisas que o Senhor colocará sobre as minhas mãos? Se eu não tiver o coração grato com as pequenas coisas. Eu lembro que quando eu viajei para São Paulo, minha primeira vez que eu viajei para São Paulo, tive uma pessoa, né, que me recebeu com tanto amor, carinho, me recebeu na sua casa, a Débora. Ela me recebeu assim com todo o amor do mundo. Você já parou para imaginar que quando Deus quer te abençoar, Ele apresenta pessoas na sua vida, na sua jornada, pessoas para cuidar de você, para orar por você. A vida dos meus pastores, todos os pastores que passaram na minha vida, eu estou gravando, ministrando essa palavra sobre o teu coração, porque talvez você vai ter que voltar e agradecer pessoas que fizeram parte da sua vida. E se eu estou aqui, é porque pessoas fizeram parte da minha vida, da minha jornada, da minha construção, do meu caráter. Pessoas que agregaram valor, né, para a minha vida. Como eu sou grato pelos meus mentores. Sabe, eu tenho tantos mentores que fizeram parte da minha vida. Como eu sou grata aos amigos que eu conheci, né, nessa jornada de vida. Como eu sou grata a Camila Vieira, a Ângela Cirino, que fizeram parte. O ano passado foi o ano da minha graduação, que eu graduei na psicanálise como terapeuta, aonde eu tenho abrido a minha mentoria. Então, assim, eu sou extremamente grata por todos os podcasts que eu tenho gravado, com todas as pessoas que eu tenho conhecido, que têm compartilhado comigo conhecimento. Como eu sou grato. Sabe, a gente começou o podcast, né, com o André Pilon. Ele é um amigo tão precioso que eu falei assim, meu Deus, ele foi pro Brasil. Eu falei assim, Deus, e agora? Quem é que vai gravar os meus podcasts? E aí o Senhor preparou na sua infinita bondade a vida do nosso produtor que está aqui gravando, e o Kias, filho. Então, assim, nada disso aconteceria se não fosse a mão do Senhor. Cada palavra que você está recebendo. E eu quero finalizar aqui com uma oração. Aprenda a ser grato nos momentos da dificuldade. Aprenda a ser agradecido dos momentos da sua alegria. Sabe, a gratidão, ela é uma jornada. Volte para agradecer. Celebre em todos os momentos. Porque se o Senhor está te podando, é porque Ele quer ver o teu crescimento. Saiba de uma coisa, para cada dia existe uma aula, uma lição que o Senhor quer nos ensinar. Quando você está no hospital, você começa a agradecer pela sua saúde. Na época da pandemia, a gente aprendeu o que é a verdadeira gratidão. Agradecer pelos nossos familiares. Talvez você não agradece muito pelo seu telefone, mas é exatamente com esse telefone que eu posso comunicar com os meus familiares no Brasil, que eu posso ligar para minha avó e conversar com ela por longas horas. É esse telefone aqui que nos une. É esse telefone aqui que
nos ensina o poder da gratidão. Não use esse telefone para compartilhar aquilo que não tem valor, aquilo que não tem essência. Sabe, se ingratidão fosse um pecado, seria um dos maiores pecados sido cometido por essa geração. Agradeça a Deus pelos seus pais, agradeça a Deus pelo o seu chefe, agradeça a Deus pelos seus colaboradores, agradeça a Deus por essa pessoa que abriu a casa dela para você ficar por 1 mês, 2 meses, 3 meses. Agradeça a Deus por aquela pessoa que por anos ou por momentos te deu uma carona. Talvez você poderia ter pegado um ônibus. Eu lembro que na minha época eu pegava 4 ônibus para chegar na escola. E às vezes chegava molhada, hoje eu tenho um carro. Agradece a Deus pela comida que você tem todos os dias. É arroz e feijão, mas é a comida que o Senhor tem te sustentado. Agradeça a Deus pela roupa que você pode comprar. Agradeça a Deus pelos seus filhos que você tem, que ainda estão vivos. Muitos já não estão mais presentes. Agradece a Deus pelos seus pais. Tem tantas amigas minhas que durante esses últimos meses tiveram que enterrar os seus pais. Agradece a Deus pelos seus amigos. Nós somos falhos, mas se você tem amigos presentes, são bênçãos e riquezas de Deus para a sua vida. Sabe, praticar a gratidão é um ato de louvor a Deus. Rendei graças em todas as circunstâncias é um ato de louvor a Deus. E eu quero finalizar aqui com uma oração. E antes eu quero ler esse versículo. 2 Coríntios diz assim, que ainda se passamos por enfermidades, mas nós não seremos abatidos, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas nunca desamparados, derrubados, mas não destruídos. Entenda uma coisa, não importa o tamanho do vale que você está passando, algo o Senhor quer te ensinar. Talvez esse vale que você está passando é exatamente para você voltar para o centro da vontade de Deus. Talvez você está aí e a 5 minutos da sua casa tem uma igreja. Comece a agradecer a Deus pela igreja que você vá, pelas portas da igreja está aberta para te receber, pelas orações dos pastores. Eu não sei qual é a situação que você está passando, mas agradece a Deus, porque Ele tem te dado mais um dia de vida. E eu quero orar com você. Amado Deus, Senhor, ó Deus, esse mês de junho eu celebro os meus 37 anos de idade. E eu compartilhei aqui, Senhor, ó Deus, alguns testemunhos com as pessoas que vão estar assistindo, Pai, para que cada testemunho seja como uma semente no coração de cada um. Pai, o mês de maio foi um mês onde eu pude visitar um presídio, onde tinha mais de 1000 mulheres, Senhor. E eu pude ter esse tempo ali com cada uma daquelas mulheres. Tive o privilégio de batizá-las, Senhor, ó Deus, onde vi mulheres aceitando Jesus, mulheres vivendo um novo nascimento, mulheres voltando para Cristo. Senhor, o que darei eu, Senhor, por todos os benefícios que o Senhor tem feito na minha vida, na minha família? O que daremos nós por todos os milagres vividos? O que daremos nós, Senhor, por todos os livramentos? O que daremos nós, Senhor, ó Deus, Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, pelo Teu perdão que nos alcança, Senhor, ainda que nós não merecemos? O que darei eu, Senhor, pela Tua benevolência, pela Tua bondade? Pai, é como o livro de Salmos 139, o Senhor é aquele que sonda, que conhece os nossos corações e os nossos pensamentos. Pai, Senhor, ó Deus, Pai, aonde nós estamos, ali estará o Senhor. Pai, nós não temos como correr da Tua presença nem da Tua face. O Senhor se faz presente na nossa vida. Pai querido, Pai amado, Senhor, se tem alguém que está desencorajado, desanimado, Senhor, ó Deus,
que a tua presença fortalece, traga esperança, Pai. Mas que eles venham trazer esperança também naquilo que o Senhor redimiu. Pai, nós sabemos que o Senhor pagou um alto preço por nós. Pai, não foi preço de real nem de dólar, mas foi um preço de sangue, Senhor. Que nós possamos voltar do centro da tua vontade. Não para pedir, Senhor, ó Deus, Pai, mas para te conhecer, para desfrutar no centro da tua presença. Pai, ali em Gênesis, a tua palavra diz, Senhor, que ao entardecer, o Senhor descia para ter um tempo com Adão e Eva. Pai, que nos momentos da virada da noite o Senhor venha passar esse tempo conosco e que nós passamos esse tempo contigo. Que nós não venhamos buscar apenas as tuas mãos, mas a tua face, Senhor. Que o nosso coração venha estar inclinado para a tua vontade. Eu sei, Senhor, ó Deus, que quando o Senhor nos chama pelo teu nome, é para que a gente possa voltar a viver o caminho da obediência. E quando nós vivemos esse caminho da obediência, Senhor, nós vamos contemplar os milagres. Talvez o milagre que a gente precisa é estar mais perto de Cristo. Talvez o milagre que a gente precisa é abandonar a prática do pecado. Talvez o milagre que a gente precisa é voltar para o lugar da gratidão. Pai querido, Pai amado, eu quero levantar um clamor, Senhor, que cada casa venha ser restituída pela glória de Cristo. Que nós venhamos, Senhor, ó Deus, cultivar, Pai, dentro do nosso lar, a prática da oração, da gratidão. Senhor, obrigada pelas compras do mês. Senhor, obrigada porque hoje eu pude pagar a minha energia, Senhor. Senhor, eu pude pagar o meu gás, Senhor. Obrigada, Senhor, ó Deus, porque hoje eu pude proporcionar uma mesa, Senhor, para os meus filhos, Senhor. Obrigada, Senhor, porque hoje o Senhor me permitiu que eu levasse os meus filhos no parquinho. Pai, é um milagre do Senhor. Não é condicional àquilo que nós vivemos, mas o milagre do Senhor é condicional a um coração grato, Pai, cheio de gratidão, Pai. Pai querido, Pai amado, que essa mensagem, Senhor, que ela alcance pessoas, Senhor, que precisam, Senhor, que o Senhor venha visitando cada pessoa que está enferma. Pai, se existe alguém que está com câncer, Senhor, que o Senhor venha visitando, Pai, cada pessoa que está no hospital, Pai, cada enfermidade, Pai, em nome de Jesus, nós cremos, Senhor, que o Senhor é a cura que eles precisam, que o Senhor venha cumprindo a tua bondade, a tua vontade sobre as nossas vidas, Jesus, e que nós venhamos parecer a cada dia mais contigo. E que não venha ser a nossa vontade, mas que venha ser a tua. E que nós diminuamos, Senhor, para que o Senhor cresça. Que eu venha diminuir, Senhor, para que o Senhor venha crescer a cada dia em nós. Trabalha no nosso ego, trabalha no nosso caráter. E que nós venhamos todos os dias praticar a gratidão. Eu quero celebrar o meu dia de vida com você. Sabe, essa semana eu vou ter um culto de ação de graças. E eu falei para as minhas amigas que gostariam de me presentear. Vocês querem me presentear mesmo? Pois eu vou pedir o meu presente. E o meu presente não foi uma bolsa, um perfume. Eu pedi para que elas preparassem a melhor oferta. Para que elas colocassem no envelope a melhor oferta. E nós estaríamos recolhendo cada oferta e direcionando para uma instituição de caridade que vai precisar dessa oferta mais do que eu. Sabe, às vezes o presente que você precisa é um ato de generosidade, de bondade. Que você possa ser bênção na vida das pessoas. Que você possa praticar mais o ato de generosidade na vida das pessoas. E que você possa retribuir a gratidão a Deus servindo ao próximo. Deus abençoe, até mais, eu estou muito feliz e que vocês possam me desejar um feliz aniversário, porque eu estou sendo promovida 37 anos. Um beijo e até mais.